Alô, galera colorada, aquele abraço. É um fiasco atrás do outro, é um vexame atrás do outro, jogo após jogo do Internacional. Quem imaginava que o Inter pudesse, primeiro, ser derrotado pelo Vitória e fosse eliminado em pleno Beira-Rio no tempo normal da Copa do Brasil? A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, roda a vinheta. Quem poderia imaginar que o Internacional estivesse nesse momento eliminado da Copa do Brasil, já na sua primeira fase? Para o Inter, a primeira fase, terceira fase da Copa do Brasil, mas para o Inter, a primeira fase. Inter mal das pernas financeiramente, já perde na eliminação direto 2.700.000 reais. O Inter que fez um bom primeiro tempo, aliás, esta é uma questão importante. Já vou chegar lá em relação ao técnico Miguel Ángel Ramírez, que deve ser demitido nesta sexta-feira pelo Internacional. Já vou chegar lá, mas para mim o técnico foi demitido pelos jogadores do Internacional. Vamos acompanhar o que disse Patrick no intervalo da partida, após aquele empate em 0-0 no primeiro tempo, repito, em que o Inter jogou bem. Olha, há muito tempo eu não via o Inter jogar tão bem assim na mão de Miguel Ángel Ramírez. Será que foi com a mão dele ou com a mão dos jogadores? Vamos acompanhar o que disse o Patrick, vamos ver. Eu acho que a gente se reuniu e decidiu que era o momento de fazer alguma alteração para poder a gente voltar a produzir o que a gente pode produzir, né? Então, a gente entrou hoje num esquema diferente, com mais liberdade para os meias, os atacantes também movimentar para os lados e criar situações de ataque. Eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, merecemos ter feito gol, mas é continuar trabalhando. Eu acredito que se a gente continuar nesse ritmo, manter essa intensidade, a gente tem chance de ganhar o jogo. Patrick deixou bem claro para mim, isso é leitura. O Miguel Ángel Ramírez perdeu o comando do vestiário. Patrick falou um estilo de jogo dando mais liberdade aos jogadores do meio campo e também aos atacantes, podendo abrir os atacantes pelo lado ou então atuando pelo meio. Para mim foi um motim do vestiário colorado. Então para mim, Miguel Ángel Ramírez, antes mesmo de perder a classificação para o Vitória da Bahia, e já havia sido eliminado, sacado pelo grupo de jogadores, o grupo acabou implodindo o vestiário, tomando conta do vestiário colorado. Bom, é o seguinte, Pedro Henrique, não pode, né, cara? Exatamente o mesmo lance, num segundo jogo consecutivo, fez a mesma coisa contra o Fortaleza, domingo passado pelo Brasileiro, foi expulso, e agora contra o Vitória da Bahia. No 11 contra 11, mesmo que o Inter não tivesse feito o gol, que daria a tranquilidade para ir no Internacional para passar de fase, mesmo assim o Inter foi muito superior ao Vitória. Bom, aí no 10 contra 11, o Inter com um jogador a menos, sem nenhuma dúvida, o Vitória tomou conta da partida, até porque o Inter baba na gravata no segundo tempo das partidas. Na sequência, vou mostrar aqui a quantidade de gols que o Inter sofreu no segundo tempo, na era Miguel Ángel Ramírez. Antes disso, presidente Alessandro Barcelos foi à coletiva, falaram apenas ele, presidente Alessandro Barcelos, e também Tyson. Martim Anselmi, auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez, estava programada a coletiva dele, ele acabou não falando. Isso é um indicativo, é um indício que Miguel Ramírez vai deixar o comando técnico do Internacional. Se o Inter vai externar, colocar público isso nesta sexta-feira ou não, vamos saber durante o dia. Agora é certo que, se no domingo quem comandar a equipe, a beira do gramado contra o Bahia, lá em Salvador, no Pituaçu, pelo Brasileirão for Osmar Loz, mesmo que o Inter não diga nessa sexta-feira, não anuncia a demissão, o técnico Miguel Ángel Ramírez estará demitido. Mais do que isso, do que ser eliminado pelo Vitória da Bahia, aliás, mais um fiasco do Inter na história da Copa do Brasil dentro de casa. O Inter que já foi eliminado em casa em 93 pelo Londrina, em 98 pelo América Mineiro, em 2003 pelo Remo e agora pelo Vitória da Bahia. Então, mesmo que o presidente ou o clube não anunciem nesta sexta-feira a demissão de Miguel Ángel Ramírez, não externe isso, se domingo contra o Bahia quem treinar a equipe for o Osmar Loz, o Inter com certeza demitiu o treinador, mas para mim não tem mais nenhum ambiente para Miguel continuar no Inter, repito, porque ele perdeu o comando do vestiário. Deixa eu trocar a tela aqui
para mostrar para vocês o seguinte: na era Miguel Ángel Ramírez, 22 jogos e 25 gols marcados. Vamos saber quantos gols o Inter sofreu no segundo tempo, ou seja, o time está babando na gravata, condição física lá embaixo. E o Inter acabou demitindo o Cristiano Nunes. Tinha um baita preparador físico, acabou demitindo. Vamos trocar a tela aqui, vamos lá. Já está na tela, 5 gols sofridos no primeiro tempo e 20 gols sofridos na segunda etapa. O Inter cai de rendimento, perde o fôlego, literalmente perde o fôlego na segunda etapa, fica sem gás, jogadores sem pulmão, na verdade, não conseguem trabalhar, na verdade, da forma física ideal, consequentemente, o time perde rendimento na segunda etapa e acaba sofrendo os gols. Para ter uma ideia, 5 gols apenas, dos 25, apenas 5 sofridos no primeiro tempo. Na segunda etapa, entre os 0 e os 15 do segundo tempo, 6 gols sofridos. Dos 15 aos 30, 4 gols sofridos. Dos 31 aos 45, 9 gols sofridos. E depois dos 45, 1 gol sofrido. Para ter uma ideia, dos 31 minutos em diante do segundo tempo, o Inter sofreu 10 gols. Foram 10 dos 0 aos 30 no segundo tempo e outros 10 dos 31 até o encerramento das partidas. Portanto, esses números comprovam a queda de rendimento do Internacional, principalmente rendimento físico. O Inter contra o Vitória estava babando na gravata. Interrogação a partir de agora. A tendência é claro que o Inter anuncia nesta sexta-feira a demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez. Não esquece, hein? Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos aqui do Plantão. E claro, toque o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui. Abraço.